Bom dia, meus amados. Aleluia. Aí a gente passa o louvor inteiro se segurando para não esmerilhar a garganta, que já está esmerilhada. E aí no fim os irmãos cantam o nome de Jesus. Aí a vaca vai para o brejo com corda e tudo, né? A gente solta, Deus, Jesus, e a garganta vai embora. Não vale, viu? Deus está vendo. Vocês prejudicarem o pregador desse jeito, Deus está vendo. Continuamos explorando, continuamos palmilhando esse terreno santo, continuamos passando aí esse dia, essa tarde, não sei quanto tempo Jesus demorou para expor esse ensino precioso. Nessa ocasião, onde ele subiu ao monte e, tendo se assentado, se aproximaram dele os seus discípulos, as multidões o cercaram e ele começou a ensiná-las. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, vamos para Mateus 6, de 1 a 6 e depois do 16 ao 18. E o primeiro assunto que Jesus vai abordar aqui, Jesus já falou do caráter do discípulo, que na verdade é o caráter dele mesmo, é a descrição do caráter de Jesus, as bem-aventuranças. Jesus já falou um pouquinho sobre a justiça do discípulo, ou seja, a sua prática, o seu comportamento moral, as suas obras, né, como ele se comporta diante da sociedade, diante dos outros. E agora Jesus então começa a falar um pouquinho sobre a religião na vida do discípulo. Antes de mais nada, eu queria conversar assim, e a gente trocar uma ideia sobre a acepção dessa palavra religião. A gente aprende só o significado negativo de religião. A gente aprende, por exemplo, que um religioso é diferente de um discípulo, né? A gente aprende que o religioso é aquele que só externamente se conforma com as coisas de Deus, mas que o coração dele não está tão comprometido assim. Que religioso é aquele que, apesar de ir na igreja, apesar de ler a Bíblia, apesar até mesmo de orar, Jesus não governa no coração dele ainda. Então, por causa dessa distinção que a gente faz, para entender, né, os tipos de pessoa, os tipos de postura das pessoas diante de Deus, a gente fica sempre com uma ideia muito negativa da palavra religião. Mas o sentido original da palavra religião não é ruim. Religião vem do latim religare, ligar de novo. Ligar de novo. Ligar de novo o quê? Ligar de novo o homem com Deus. Então, o sentido original da palavra religião não é ruim. E nós podemos dizer que agora Jesus vai falar um pouquinho de religião como sendo aquelas práticas piedosas. Lembram que a gente falou sobre a questão da vida piedosa? O que é uma vida piedosa? É uma vida onde a pessoa vive consciente de Deus e ela se comporta de uma forma a agradar o Senhor em tudo que ela faz. É por isso que ela ora, é por isso que ela lê a palavra, é por isso que ela jejua, é por isso que ela vai nos encontros para ter comunhão com seus irmãos. Todas essas coisas fazem parte de uma expressão religiosa positiva. Agora, Jesus aqui vai fazer uma diferenciação para nos ajudar justamente a separar aquilo que Deus considera e recebe e vê que é precioso nessa prática religiosa e aquilo que não é bom na prática religiosa. Ele começa então denunciando o problema da prática religiosa dos fariseus, de novo, né? Jesus estava sempre batendo e pegando no pé, porque os fariseus de fato, eles eram na sua maioria um mau exemplo. Eles não tinham uma profundidade na sua relação com Deus que de fato chegasse a agradar a Deus. A prática religiosa dos fariseus estava contaminada pela hipocrisia. Essa palavra hipócrita, ela vem também de uma palavra que originalmente ela servia
para descrever os atores de uma peça teatral. Lá na Grécia Antiga, esses atores teatrais, hoje em dia se usa muito uma maquiagem muito pesada às vezes para compor um personagem teatral. Quantos aqui já viram uma peça ou algum vídeo da companhia de teatro Jeová Jireh? Quantos já viram? Levantem a mão como se vocês não tivessem cotovelo. 2? Oh, meu pai, eu estou fora do contexto aqui. É uma companhia teatral cristã muito abençoada. Procurem depois no YouTube. Jeová Jireh, companhia teatral. E eles fazem as apresentações deles caracterizados, tem roupas, né? E eles fazem uma maquiagem, uma pintura muito pesada no rosto para reforçar o personagem. Antigamente não se fazia isso. O que se fazia? Usava-se uma máscara que era colocada diante da face. Daí que vem o símbolo do teatro, que são as duas máscaras da tragédia e da comédia, né? Aquela máscara que tem a boquinha assim e a outra máscara que tem a boquinha assim. A tragédia e a comédia, que eram os dois tipos principais de linhas das peças teatrais. Então, os atores se escondiam atrás daquela máscara. Se o ator estivesse apresentando uma peça de tragédia, então ele pegava aquela máscara com a boquinha assim e colocava na frente dele. Ele não precisava estar triste, porque a máscara transmitia para o público a ideia da tristeza. Ele podia estar bem feliz e faceiro ali atrás da máscara, dizendo as suas falas. Ele podia estar contente e mesmo assim representar uma peça de tragédia. Ou o contrário, ele podia estar muito triste e chateado e apresentar uma peça de comédia. Bastava que ele pegasse a máscara da comédia, colocasse diante do rosto e a plateia ia receber qual mensagem? Mensagem de comédia. É daí que vem a noção da hipocrisia. A pessoa é uma coisa, mas ela aparenta outra. Coloca uma máscara e essa máscara serve para quê? Para as pessoas verem algo diferente daquilo que ela mesma está sentindo. Os fariseus caíram muito nesse erro da hipocrisia. E eles desenvolveram um hábito de fazer as coisas que eles faziam na sua prática religiosa para as pessoas verem. Eles faziam questão, eles faziam praticamente um teatro para que o povo enxergasse e eles então passavam para o povo não uma noção de tragédia nem de comédia, mas eles passavam para o povo uma noção de que eles eram pessoas muito piedosas, muito preocupadas com Deus, muito preocupadas com a lei de Deus, quando na verdade o que eles estavam muito preocupados era consigo mesmos. Eles estavam preocupados que as pessoas enxergassem eles como pessoas muito santas. Isso é hipocrisia. E Jesus então pega pesado com essa questão. Toda a nossa prática de amor e de obediência precisa ser feita de todo o coração e precisa ser direcionada para o Senhor. Não pode haver motivações misturadas aí. Outra prática que Jesus repreende é a prática dos pagãos, dos idólatras. No caso aqui não os judeus, mas outros povos que também tinham a sua expressão religiosa para com os seus falsos deuses. E dentro dessa expressão religiosa era muito comum os pagãos expressarem uma religião mecânica, uma coisa que era feita só de boca para fora, sem nenhum compromisso do coração. Eles entendiam que essas coisas valiam, e Jesus vem e diz assim: olha, cuidado, não imitem, não caiam nessa de imitar isso que eles fazem, porque isso não tem valor nenhum diante de Deus. E aí o Senhor começa a dar alguns exemplos
práticos. Mateus 6, de 2 a 4, vamos ler. Olha Jesus falando aqui: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Outra palavrinha que para nós hoje em dia não faz muito sentido é dar esmola, né? Parece que dar esmola é só aquela moedinha que a gente dá na sinaleira quando tem alguém pedindo, ou a gente está passando pela calçada, tem alguém ali, né, com uma caixinha ali pedindo uma moedinha, dá uma moedinha, que isso é esmola. Esmola, na verdade, significa simplesmente ajudar os necessitados, né? O André estava fazendo menção a uma direção que ele teve de Deus de alcançar um valor para um irmão. Isso também é uma forma de ajudar alguém que estava naquele momento em necessidade. Os fariseus separavam lá no orçamento deles um valorzinho só para as esmolas, só para as ajudas aos pobres e aos necessitados. Só que na hora que eles iam entregar essa ajuda, eles chamavam o rádio, a TV e a internet e o YouTube. Chamavam todo mundo, os blogueiros da cidade, tudo, para filmarem ele e depois colocar nas redes sociais que ele era realmente uma pessoa muito piedosa, muito religiosa. E depois ele ia para casa correndo para ver quantas visualizações o vídeo tinha alcançado, porque era disso que ele se alimentava. Essa era a recompensa. Ele achava que isso aí poderia ter algum valor diante de Deus, mas Jesus aqui tira toda a ilusão do coitadinho, dizendo assim: ó, os views do teu vídeo lá no YouTube já foram a tua recompensa, meu amigo. Pode esquecer. Quando chegar lá diante do Pai, diz assim: ô Senhor, e aquele dia lá, que foi legal aquele dia, hein? Poxa vida, aqui tem um monte de visualizações, mas aquele dia que eu dei aquela esmola lá, que eu queria dar uma olhadinha na minha recompensa, onde é que está o meu troféu? O Senhor vai dizer assim: ó, sabe que eu não lembro desse dia? Para quem que tu fez isso mesmo? Porque eu tenho um livro bem detalhado, tudo que foi feito para mim está anotado lá, mas nesse dia, rapaz, vai ver que o anjo dormiu, porque não está anotado esse dia. Tu tem certeza que foi para mim mesmo? E não vai ter recompensa nenhuma para ele lá em cima, se é que ele vai chegar lá em cima, né? Por quê? Quem é que provocou isso? Foi ele, porque ele fez para ser visto pelos homens. Às vezes eles fazem, vamos pegar mais pesado um pouquinho. Às vezes a gente faz as coisas para ser visto pelas pessoas e também pelo Senhor. Mas se as pessoas vêm na frente, perdeu o playboy. Não chega no Senhor, já era. Se a expressão da minha religião, no sentido bom da palavra, se a expressão da minha piedade é feita pensando e medindo que impacto que aquilo vai ter nos meus amigos, nos meus colegas, nos irmãos da igreja, já era. O tapinha nas costas, o aperto de mão, o elogio que eu receber deles, vai ser toda a recompensa que eu vou ter. E a culpa, a responsabilidade é minha, porque eu fiz para os homens. E se eu fiz para os homens, eu recebo a recompensa dos homens, não do Senhor. Mas Jesus falou assim, ó, quando tu for ajudar alguém, quando tu for dar uma esmola, tu faz isso em segredo. Um segredo, uma discrição. Você sabe o que é discrição, né? A pessoa ser discreto. Vai lá quando não tem ninguém olhando, só com tu e a pessoa que está precisando,
e alcança para ela e diz para ela a verdade, diz para ela assim: olha, o Senhor te mandou isso aqui, porque foi o Senhor que mandou mesmo. Pode ter saído do nosso bolso, mas quem botou no nosso bolso foi o Senhor, né? Então na verdade foi o Senhor que mandou. O Senhor te mandou isso aqui, querido, para a tua necessidade. E que seja algo tão discreto que a tua mão esquerda não saiba o que a direita faz. Ou seja, é uma expressão para reforçar a necessidade de ser algo no particular, no escondido. E é muito legal porque quando Jesus ensina sobre a oração, Ele diz que nós devemos ter uma vida de oração pública, que é o que nós fazemos na igreja, mas também devemos ter uma vida de oração particular, no secreto. E aí Ele nos diz: quem é que vê no secreto? O Pai. E o Pai que vê no secreto, esse sim, aí vai me recompensar. Aí eu vou ter o meu troféuzinho lá na minha prateleira no céu, porque eu não fiz para ser visto pelos homens, eu não fiz para impressionar as pessoas, eu fiz de tal forma que só aquele que vê em secreto poderia enxergar. Depois ele fala também da oração, capítulo 6, versículos 5 e 6. E quando vocês orarem, não sejam de novo como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e na rua, nos cantos das praças, com a finalidade de serem vistos pelos homens. Em verdade eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, você entra no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto, Ele dará a sua recompensa. Quem ora para ser visto pelos homens está orando para si mesmo. Jesus comparou duas orações certa vez com a oração de um publicano. Os publicanos eram uma classe de pessoas que sempre eram usados como exemplo de pecador. Tamanha era a fama ruim que eles tinham. Oi? Exatamente. Um deputado federal estava orando. Esse cara é mais sujo que pau de galinheiro. Era quase sinônimo de gente, né, desonesta, corrupta e tudo. Era mais ou menos hoje assim seria para nós isso aí, um político. Que coisa mais triste isso, né? Mas é assim que as pessoas estão percebendo. Naquela época as pessoas percebiam os publicanos assim. Eles eram funcionários públicos, muitos eram judeus, mas eles eram funcionários públicos a serviço de Roma, que era o país que tinha conquistado Israel e a Judéia. Era o país que oprimia. E aqueles judeus trabalhavam para o governo opressor. Então a turma realmente não gostava deles. E aí Jesus faz o contraste, a comparação de um publicano e de um fariseu orando. O publicano chega na reunião, ele já nem senta, porque ele não se acha digno de ocupar uma cadeira. Ele chega, ele entra, ele vai lá para o cantinho, baixa a cabeça e começa a bater no peito e diz assim: ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador mesmo, eu sou miserável. Já o publicano vai lá para a primeira fila, né? Levanta as duas mãos e começa aquela oração na voz mais alta, no volume 10. Ó Senhor, eis aqui o teu servo. E aí ele vai e começa: obrigado, meu Pai, porque eu não sou um pecador, que nem aquele cara do fundo lá. Não sou, meu Deus. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu faço esmola na frente das praças, na frente dos blogueiros, na frente do rádio e da televisão, para que todos glorifiquem o teu nome. Que glorifica o teu nome nada, para que todos glorifiquem a Ele. Mas está ele lá orando, e berrando, e gritando lá na frente. E aí Jesus disse assim: esse homem que ora dessa maneira, para que todos vejam, vai embora, e a oração dele não valeu nada. Já aquele publicano que se conhecia, vocês lembram da primeira bem-aventurança, do humilde de espírito, e da segunda, os que choram?
nesse quadro, nessa imagem que Jesus pinta para nós, essas duas bem-aventuranças estão retratadas na vida desse homem, na atitude dele. Porque, primeiro, ele reconhece o seu pecado. Ele sabe que ele não é trigo limpo, ele sabe que não é boa pessoa, ele sabe das suas faltas. E ele chora essas faltas, porque ele baixa a sua cabeça e bate no peito e diz assim: ó Senhor, eu não sou digno nem de entrar nesse lugar de oração aqui, mas eu estou aqui porque eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia. Senhor, por favor, se propício a mim, por favor, me ajuda, me abençoa, me ajuda a mudar, me ajuda a me arrepender. Até para me arrepender eu preciso da tua ajuda. E Jesus disse assim, ó, este homem voltou para casa justificado. O pai recebeu e aceitou a oração dele, não do outro. E Jesus explica a oração daquele fariseu, que vai lá para frente, levanta as mãos e começa a gritar lá para todo mundo ver. Jesus diz uma coisa interessante, diz que esse fariseu orava de si para si mesmo. Qualquer pessoa que age, especialmente na sua vida religiosa, na sua vida espiritual, na sua prática piedosa, qualquer pessoa que faz o que faz, pensando no que os outros vão estar olhando, está fazendo isso para um Deus, está adorando um Deus chamado ego, eu mesmo. Foi Jesus que disse. Aquele homem lá estava orando de si para si mesmo. Ele era o adorador e ele era o adorado. Ele era o religioso e ele era o próprio Deus desse religioso. Nossa natureza, irmãos, é complicada. Como eu falei outro dia, o pecado transformou o homem num ser egoísta e egocêntrico. Ele quer ser o centro do universo, ele quer ser o seu próprio Deus, ele quer adorar a si mesmo. Mas não é assim o discípulo de Jesus, não é assim aquele em quem o Espírito Santo mora. Nós não precisamos ser assim, porque o Espírito Santo já mora em nós, amém? Então, as nossas obras de justiça, seja as esmolas, a ajuda que a gente estende ao necessitado, seja a nossa oração, não é feita para impressionar os homens, não é feita para impressionar o discipulador, não é feita para impressionar o pai ou a mãe, não é feita para impressionar os pastores na igreja, ou os meus companheiros de caminhada, os meus amigos, não. Isso tudo é feito para agradar ao Senhor, e por conta do meu relacionamento com Ele. E tudo isso é feito o mais em segredo possível. Quando a gente fala de oração, é importante saber que existem dois tipos de oração nesse sentido: a oração individual, pessoal, e a oração coletiva, né? Quando nós estamos reunidos aqui como igreja, na oração coletiva é necessário levantar a voz, sim, porque a oração coletiva é um tipo de oração que Jesus ensina que precisa ser feita em concordância, e é algo poderoso, diferente da oração individual. Nós precisamos dos dois tipos. Precisamos da oração individual e também da coletiva. A oração coletiva, ela é para ser feita em voz alta, sim, porque ela é uma oração onde todos participam, onde todos ouvem e concordam e reforçam. Aí o irmão diz assim: ó Senhor, nós queremos mais de Ti, e a gente que está sentado diz: amém, Senhor, é isso mesmo, eu concordo, eu sinto a mesma coisa, eu estou entrando nessa oração aqui junto. Senhor, por favor, perdoa nossos pecados. Isso mesmo, Jesus, perdoa nosso pecado, perdoa o meu pecado. A oração coletiva é assim, ela é para ser assim, para todos ouvirem e participarem. A oração coletiva não é um show onde só um ora e os outros ficam ali admirando a oração daquele que está orando. A oração coletiva na igreja é para a participação de todos. A gente tem que estar ligado no que o irmão está falando. É por isso que o apóstolo Paulo instrui que quando alguém levanta a voz na igreja para orar, os outros abaixam a voz e ficam ouvindo o que ele está dizendo, para poderem dizer amém e concordar com a oração, ou não.
Vai que ele fala uma bobagem, né? Às vezes acontece. Mas a oração coletiva na igreja é para isso. Se alguém levantar a voz e começar a orar, os outros baixam a voz e levantam a orelha. E começam a ouvir o que ele está dizendo, para poder concordar. Amém, Senhor, isso mesmo. Ah, Senhor, é isso, é verdade, eu concordo com isso. Isso é o que eu sinto também, isso que eu quero te dizer também. E todos participam. Isso é normal, e é bom e é sadio. O que Jesus está proibindo aqui é que aquela oração, a oração pessoal, a oração que não é para os outros participar, é a minha oração, a minha relação com Deus, eu transformar isso num espetáculo público, para me exibir diante dos outros. Era o que aquele fariseu fazia. Nesse exemplo que Jesus citou, do fariseu lá na frente e do publicano lá atrás, batendo no peito, aquele fariseu estava orando a plenos pulmões, estava gritando a oração dele, mas não era oração pública, era a oração que ele deveria estar fazendo no quarto, com a porta fechada, só ele e Deus. Mas ele fez questão de fazer lá, para se exibir diante dos homens. Por isso Jesus falou, ele estava orando de si para si. Ele era o adorador e ele era o próprio Deus, objeto dessa adoração. Nosso Pai nos ama, e Ele sabe que quando nós fazemos as coisas mais importantes em segredo, nós somos protegidos de toda a motivação misturada. Porque a gente gosta de receber elogio, todo mundo gosta. Todo mundo gosta de receber aprovação. É muito difícil uma pessoa que não tem problema com isso, com aceitação, com autoestima. O pecado deixou a gente bem sequelado. E às vezes a gente leva essas sequelas para os nossos relacionamentos. Então às vezes a gente tem uma tendência a buscar a aprovação das pessoas, e a gente mistura tudo. Primeiro nós precisamos da aprovação do nosso Senhor. Depois sim, Ele vai nos curar, nos fazer pessoas sadias, e aí nós não vamos precisar impressionar ninguém, porque nós sabemos como é que nós estamos com Ele. Amém ou não amém? Aleluias. Depois Jesus vai um pouquinho mais adiante e começa a falar do jejum. Mateus 6, 16 a 18. Não esquece de me avisar. É agora? Mateus 6, 16 a 18. Aqui ele dá um pulinho, né? Porque nós vamos voltar aqui nessa ênfase sobre oração, onde está nosso tão precioso ensino do Pai Nosso. Mas aqui ele dá um pulinho, continua falando sobre a questão das práticas religiosas, e ele fala sobre o jejum. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto, a fim de ficar evidente aos outros que eles estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando for jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Primeira coisa interessante a respeito dessa prática aqui do jejum é que Jesus fala assim: quando tu jejuares, ele nem diz assim, se por acaso você decidir um dia na sua vida jejuar. Ele diz assim, quando tu jejuar. Significa que na mente de Jesus, o jejum era para ser uma prática regular na vida do discípulo. Os escritos, a tradição escrita aí que nos chega, a narrativa histórica da história da igreja nos dá conta que a igreja primitiva separava 2 dias por semana para jejuar. Isso de 2 dias por semana não é um mandamento, não está na Bíblia. Jesus nunca falou, jejuareis 2 dias por semana. Nunca falou isso. Mas os irmãos adotaram essa prática. E todo mundo que ia convertendo se embarcava nesse barquinho e fazia a mesma coisa. Se é um dia, se é 2 dias, se é um dia a cada 15 dias, se é uma vez por mês, não importa. Eu quero chamar a atenção aqui que o jejum deve ser uma prática regular da nossa vida.
Se ainda não é, deve ser, né? Por quê? Se Jesus mandou fazer, é porque é importante. Se Jesus mandou fazer, é porque tem um benefício espiritual. Se Jesus mandou fazer, é porque pode agradar ao Pai. Mas não agrada ao Pai quando é feito do jeito que os fariseus faziam. O jejum, assim como a oração, porque eu vou falar um pouquinho sobre isso, o jejum e a oração, eles funcionam juntos. Assim como a oração, o jejum é secreto. Só o Pai tem que saber que tu jejua. Aqui os fariseus, como eram peritos em dar uma volta nos mandamentos, eles não saíam por aí dizendo: atenção povo, hoje eu estou jejuando, hein? Eles não faziam isso, eles não falavam, mas nem precisava, porque eles deixavam o cabelo todo despenteado e saíam na rua com uma cara mais ou menos assim, ó. Bom dia, fulano. Bom dia. Oh, tá jejuando hoje, né? Parece. Poxa, nem notei. Fazia uma cara de derrotado, destruído, de quem não comia há 6 meses. Por quê? Porque ele não podia falar, mas ele podia deixar bem claro, na expressão dele de coitadinho, que ele estava abrindo mão do direito de comer, de se alimentar, em razão da alta espiritualidade que ele tinha e da alta piedade que ele manifestava, para que as pessoas pudessem todas saber que ele estava jejuando e fossem aplaudir ele por ser uma pessoa muito piedosa. Ou seja, nenhum troféuzinho na prateleira dele lá no céu, nada. Só a recompensa dele aqui na terra. Jesus falou assim, ó, não façam isso, gente. Vocês estão jejuando, vida normal. Levanta, lava o rosto, bota um perfuminho, bota um gelzinho no cabelo, quem tem cabelo para botar gel, né? Bota um gelzinho no cabelo, pega um chicletezinho, bota um chicletezinho na boca para não matar as pessoas com aquele bafo de leão, né, que a gente fica quando jejua. Vai lá, chicletezinho é seu amigo, te acompanha o dia todo, e as pessoas não vão nem desconfiar que tu está jejuando, porque é a vida que segue, é a vida normal. Porque o jejum é para quem? É para os outros? Não. É para ti? Não. É para o Pai. E o Pai é aquele que vê em... Ô meu Pai, vocês tomaram café, gente? O Pai vê em secreto. O Pai não precisa que alguém faça propaganda, ele vê em secreto. E ele então dá a recompensa. Amém ou não amém? Então é assim. Nada para impressionar os outros, nada para impressionar os homens. Precisa ser feito diante do Pai e para que Ele se agrade. Amém? Vamos fazer um pequeno intervalinho aqui. Vamos lavar o rosto, vamos ungir a cabeça. E daqui a pouquinho voltamos. Então nós estávamos falando sobre a prática do jejum. E que assim como a oração, assim como a esmola, o jejum é para Deus. É uma prática nossa, mas ela precisa ser para o Senhor. E o Netão estava me falando aqui sobre essa questão da recompensa, né? Que quando eu mencionei essa questão da recompensa, eu enfatizei o troféuzinho, né, na nossa prateleira lá no céu, né? Se a gente pode ganhar. Na verdade, a Escritura diz que todas as obras feitas para o Senhor aqui na terra, nenhuma delas, até um copo d'água que a gente dá para uma pessoa que está com sede, em nome de Jesus, Jesus falou, nada disso vai ficar sem recompensa. Todas essas coisas o Pai vai recompensar vocês, porque vocês estão fazendo em nome dEle. Então existe sim recompensas. Exatamente como é que é essa recompensa, a Bíblia não explica. Mas eu não estou preocupado, certamente é coisa boa. Se Deus está preparando, há de ser coisa boa, com certeza. Mas também tem, o Netão estava me lembrando disso e eu quero repassar para vocês, também tem a outra questão, que é uma outra recompensa, vamos dizer assim, que é o próprio objetivo pelo qual a gente pratica a oração, o jejum e dá uma esmola para ajudar o necessitado. A gente faz isso
para o benefício daquela pessoa, mas também para o nosso benefício espiritual. Quando eu oro, eu busco a minha comunhão com Deus, eu preciso ser enriquecido espiritualmente nessa comunhão. Quando eu jejuo, eu preciso do benefício que o jejum traz na minha vida, para que eu seja enriquecido. Então essa é uma recompensa também. E quando nós misturamos a nossa motivação com a hipocrisia, ou seja, fazemos as coisas para impressionar as outras pessoas, nem essa recompensa nós alcançamos. Não há proveito nenhum. O proveito, a recompensa é só o elogio dos outros e mais nada. É tudo aqui nessa terra mesmo e acabou. Uma última palavrinha rápida sobre essa questão do jejum, né? O jejum, às vezes, ele se torna uma prática meio esquecida na igreja hoje em dia. Tem muitos discípulos que não jejuam, né? Ou porque não foram ensinados, ou porque acham que não é para hoje, né? Mas como eu já falei, Jesus disse para os discípulos dele: quando vocês jejuarem, não é se vocês jejuarem. Ele falou quando, né? E os nossos primeiros irmãos jejuavam regularmente. Então, um conselho pessoal que eu dou para vocês, jovens: jejuem. Coloquem o jejum como uma disciplina, uma prática espiritual regular na vida de vocês. Não quer dizer que precisa ser 2 vezes por semana. Busquem o Senhor, perguntem para Ele, e a partir disso estabeleçam uma disciplina de jejum. Se vai ser uma vez por mês, ou se vai ser uma vez a cada 15 dias, ou vai ser uma vez por semana. Vocês e o Senhor é que vão decidir isso. Mas estabeleçam uma rotina, uma disciplina de jejum. O jejum trabalha junto com a oração. Então, quando nós estamos jejuando, nós precisamos cuidar que nós tenhamos tempo para orar, talvez até um pouquinho mais do que de costume. O jejum e a oração trabalham juntos. O jejum não é uma coisa automática e mecânica. O que é jejuar? Tecnicamente falando, jejuar é se abster de alimentos. Não comer, não beber. Tecnicamente, jejuar é isso. Quando nós jejuamos com finalidades espirituais, a gente faz isso. A gente deixa de comer, deixa de beber. O jejum pode ser total, ou seja, não como nada e não bebo absolutamente nada, nem água. Pode ser também parcial, porque há exemplos na Bíblia de pessoas que deixaram, por exemplo, de comer, mas certamente não deixaram de tomar água. O nosso corpo é muito mais sensível à falta da água, da hidratação, do que à falta de alimento. Nós podemos sobreviver sem que o nosso corpo se desestruture, com um período muito mais longo sem comer. Mas se nós deixarmos de tomar água, a gente vai ter problemas muito cedo. Eu, infelizmente, aqui não estou lembrando qual é o período que tipicamente um corpo aguenta, né? Ficar sem beber e sem comer. Mas se vocês se interessarem por isso, dá uma pesquisadinha, logo logo vocês vão achar, né? Mas então o jejum pode ser absoluto, completo ou parcial, né? Tem gente, por exemplo, que gosta muito de chocolate, por exemplo, e aí coloca um jejum, propõe um jejum diante de Deus de não comer chocolate durante um período de tempo, 1 mês, 6 meses, 1 ano, com uma finalidade específica de alguma coisa que ele precisa obter na sua vida, para o seu progresso espiritual. Então jejuar é não se alimentar. Quando eu não me alimento, o que eu estou dizendo? O que essa minha atitude significa? Essa atitude significa que eu estou abrindo mão de um direito legítimo que eu tenho e que Deus mesmo cuida, porque Deus, a Bíblia fala claramente, Ele nos alimenta, Ele provê o alimento para nós, mas eu abro mão desse desejo, que é um desejo que atende às necessidades do meu corpo, porque eu quero negar a necessidade do meu corpo para me dedicar às necessidades do meu espírito. Então se trata de quebrantar as demandas do meu corpo. Eu vou sentir fome, eu vou sentir sede, mas eu vou deixar o meu corpo ali, querendo, não vou dar atenção a ele, porque eu estou concentrado em atender as demandas do espírito, onde eu vou orar,
onde eu vou buscar o Senhor, onde eu vou pensar nele, onde eu vou estar envolvido com ele. Entenderam o princípio? Eu quebranto um lado para valorizar o outro. Mesma coisa nesse exemplo desse jejum parcial que eu dei o exemplo. A pessoa gosta muito de chocolate, mas ela vai abrir mão desse prazer que ela tem, desse prazer que o seu corpo tem, e ela propõe essa abstenção desse prazer durante um período para dedicar isso ao Senhor, porque está buscando alguma coisa. Qual é o objetivo? Por que se jejua? Como eu disse, o jejum e a oração andam juntos. Então nós jejuamos especialmente quando nós temos algo específico de Deus para alcançar, um motivo específico para orar. Esse motivo pode ser um específico meio geral, como por exemplo: Senhor, eu sinto necessidade de crescer espiritualmente, eu sinto que eu estou meio travado, eu deveria estar muito mais. Aí eu decido jejuar pelo meu próprio crescimento espiritual. É um motivo. Ou então eu tenho alguém que está passando por uma doença na minha família, e eu vou orar por essa pessoa, e eu vou fazer mais do que isso, eu vou jejuar por essa pessoa, com um motivo específico, pedindo: Senhor, tem misericórdia do meu amigo, da minha amiga, do meu tio, da minha tia, do meu primo, seja lá quem for. Tem misericórdia dessa pessoa que está doente, ou que está passando por uma necessidade muito grande. Ou então Deus coloca no meu coração um peso de oração e intercessão pela salvação de alguém que não conhece a Cristo. Pode ser até um parente, pode ser o meu irmão, minha irmã, pode ser meus pais, pode ser um amigo, um colega de escola, um primo. E eu então me coloco diante de Deus em oração e jejum em favor da conversão dessa pessoa. Então o jejum, falando assim meio grosseiramente, é uma forma de turbinar a oração, é uma maneira de tu reforçar a oração que tu está propondo diante de Deus a respeito de alguma coisa específica. Para isso que serve o jejum. O jejum também, vocês vão ver no Antigo Testamento, ele é uma forma de expressar humilhação diante de Deus, uma forma de nós nos negarmos a nós mesmos, como eu já falei, para expressar a nossa humilhação diante dele e a nossa necessidade dele. Para isso que serve o jejum também. Então, amados, fica bem evidente que nós temos muito proveito no jejum. Tem muitas oportunidades e muitas necessidades para que nós possamos jejuar. Jejuamos por nós mesmos, jejuamos pela igreja, jejuamos pela necessidade de outras pessoas. Muitos modos de nós praticarmos o jejum para que tenhamos um proveito espiritual, seja em nosso próprio favor, seja em favor de outros. Amém, queridos? Vamos incorporar o jejum, aqueles que ainda não, né? Porque de repente todo mundo aqui já está jejuando, eu estou chovendo no molhado, né? Mas aqueles que ainda não colocaram o jejum dentro da sua prática espiritual, eu quero propor e desafiar para que tu comece a fazer isso. Qual o período que dura o jejum? Não tem, a Bíblia também não fala. A Bíblia fala de períodos bem prolongados, chega a falar de 40 dias, né? A Bíblia fala de 7 dias. Geralmente um jejum típico a gente faz por 24 horas. Não dá para jejuar 2 vezes por semana com um período muito grande, né? Então 24 horas, mas de repente pode ser um turno só. O importante é que tem que ser algo onde realmente essa noção do negar a si mesmo funcione, né? O meu sogro costumava brincar dizendo que ele era muito espiritual porque ele jejuava 7 dias por semana, das 11 da noite até as 8 da manhã no outro dia. Todos os dias ele jejuava. Evidente que ele estava brincando, né? Então esse é um jejum que não é jejum, né? Nós temos que escolher um período do dia onde nós normalmente estaríamos nos alimentando, mas nós não vamos fazer isso para consagrar o Senhor. Amém, queridos? Cursinho rápido de jejum aí. Uma vez que Jesus já tratou do problema da hipocrisia, que era o problema dos fariseus, ele nos fala também do problema dos religiosos
pagãos, que é um outro tipo de problema. Mateus 6, de 7 a 15. Vamos ler aqui. E quando vocês estiverem orando, não usem de vãs repetições. Vãs significa sem valor, repetições sem valor. Como os gentios, aqueles que não são judeus, porque eles pensam que por muito falar, Deus vai ouvi-los. Não sejam como eles, porque o Pai de vocês sabe exatamente o de que vocês precisam, antes mesmo que vocês peçam. Eu vou interromper aqui, só para falar dessa questão da repetição mecânica. Gente, a própria ideia de tu fazer algo mecanicamente não combina com a vida. Não combina com a vida. Existe uma prática, por exemplo, os monges do Tibete, que são a maior parte budistas, eles têm, entre outras coisas, mas duas que eu sei, eles têm varais de oração. Se vocês forem ver fotos do Tibete, onde aparecem monastérios budistas, vocês vão ver que tem uns varais assim, cheio de bandeirinha, parece bandeirinha de São João. Aquilo ali são varais de oração. Aquelas bandeirinhas ali não é para decoração. Aquelas bandeirinhas têm orações escritas. Cada um daqueles papeizinhos tem orações escritas. E eles enchem, fazem vários ali em volta do monastério. E qual é o pensamento deles? Cada vez que o vento bate e movimenta aquela bandeirolinha está orando. Ou então eles têm a roda de oração, que é justamente uma roda onde tem várias orações escritas. Aí o mongezinho vai lá e passa o dia assim, ó. Porque enquanto aquela roda está girando, aquela roda está orando. E quanto mais oração, melhor ao lado deles, como eles acham assim. Então vocês percebam a noção de um tipo de oração 100% mecânica. Os gentios acham que isso funciona. Isso é uma forma ainda mais descabida de repetição, 100% mecânica. E Jesus diz assim, ó, gente, o nosso Pai é o nosso Pai. Não tem coisa mecânica com Ele, é olho no olho. Com Ele a conversa é no tete a tete, é rosto em frente do rosto. Toda a prática piedosa, toda a prática religiosa no bom sentido, ela precisa envolver relacionamento. Relacionamento está na base de tudo. Não é uma coisa só de eu fazer a bandeirinha e aí hoje eu vou passar o fim de semana lá na praia, não vou nem pensar em oração, porque eu comprei um varalzinho de oração novo e eu instalei lá no meu quintal com várias bandeirinhas. Enquanto eu estou na praia, as bandeirinhas estão ali orando por mim, no vento. Não existe isso. Assim pensavam os pagãos. E assim pensavam também alguns judeus, porque eles ficavam orando e repetindo, como se a repetição fosse convencer a Deus de respondê-los. Quando nós estamos orando, nós não precisamos convencer Deus de nada. A oração não serve para convencer a Deus. Também não serve para informar a Deus da nossa necessidade, como se Ele não soubesse. Boném, mas se não é para informar a Deus o que eu preciso, se não é para dizer para Ele que eu preciso, e nem para convencer a Ele a me dar o que eu preciso, porque a oração produz relacionamento. Quando a gente é amigo de uma pessoa, quando a gente está começando uma amizade, como é que essa amizade se desenvolve? Não é na conversa? Quando um jovem, um rapaz e uma moça se conhecem e começa, acho que pode sair jogo aí, hein? Essa moça aí, maravilhosa, escolhida. Eu preciso conhecê-la. E para conhecê-la, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar, tenho que sentar com ela,
tem que conversar, tem que ouvir o que ela tem para dizer. Ela vai saber como é que eu sou, eu vou saber como é que ela é. A oração, muito mais do que um monólogo, onde só um fala e outro eu falo e Deus escuta, a oração, ela tem duas vias. Nós também ouvimos a Deus na oração, e nós desabafamos para Ele, como nós estamos nos sentindo, qual é a necessidade que a gente tem, confessamos nossos pecados. Isso produz relacionamento, não é e nem pode ser automático. E mesmo se eu tiver com o meu coração tão angustiado, que às vezes, gente, não sei como é que é com vocês, mas já teve vezes na minha vida onde eu comecei a orar e eu só gemia, e eu sabia que estava tudo bem, porque Deus estava vendo o meu coração, Ele sabia por que eu já estava gemendo. Não é nem o que tu fala, mas é aquilo que tu quer expressar diante do teu Pai. Não é nem o que tu está dizendo, é mais o que tu quer dizer. Porque mesmo quando a gente ora tudo atravessado, Deus sabe exatamente o que a gente estava querendo falar. Como a gente precisa ser como Deus, né? Às vezes a pessoa vem conversar conosco, se ele usar uma palavra errada, paulada na cabeça. E Deus, não. A gente pode falar tudo atravessado para Ele, pode falar de qualquer jeito, Ele entende exatamente o que a gente queria dizer. Só trazendo algo, né, que o Senhor tem falado muito fortemente, e esses dias atrás eu vi algo que me assustou assim, e a gente tem que estar preparado, porque hoje em dia o acesso à internet nos traz bons ensinos e nos traz até ensinos perigosos. E esses dias, ouvindo uma pessoa falando sobre oração, eu não vou falar o nome, mas ele falava que na verdade Deus quer mais que a gente pare de orar do que a gente ore. Eu falei, nossa, o que esse cara está falando? Não, que nós precisamos confiar mais. E ele quis usar o exemplo de Moisés na frente do mar, onde ele estava orando, né? E Deus falou na verdade, vai lá e pisa, né? E que ele deveria confiar mais e orar menos. E eu falei, não é isso que está escrito na Bíblia, não é isso que está escrito na palavra. Jesus está falando que Ele quer ouvir a nossa oração, que nós devemos pedir, que nós devemos buscar, que nós devemos nos relacionar com Ele. Isso é um engano que ele vem disfarçado de confiança, mas que com o tempo vai gerar distanciamento do Senhor. Quando eu leio essa passagem de Jesus mandando a gente entrar no nosso quarto e orando, o Pai sabendo já o que a gente vai falar, para mim é Deus gritando por relacionamento. Eu já sei tuas necessidades, mas eu quero que você fale. Amém? Então, irmãos, eu quero aqui encorajar vocês a terem essa vida de relacionamento com o Senhor, a vida de falar as coisas com o Senhor e falar tudo com o Senhor, porque Deus é aquele que conhece o mais íntimo dos nossos pensamentos, os mais íntimos dos nossos sentimentos, inclusive os pecaminosos, mas Ele continua falando, entra no teu quarto e conversa comigo. Então, o quarto é o lugar da gente expor para o Senhor quem a gente é, mas Ele já sabe quem a gente é, mas a gente precisa expor. Então no quarto nós podemos fazer as orações mais espirituais do mundo, mas nós podemos fazer as orações, entre aspas, mais humanas do mundo também. Nós podemos abrir o nosso coração diante de Deus e também confessar as nossas falhas e fraquezas. Senhor, hoje eu tive um pensamento que não era teu, e eu quero confessar esse pensamento diante de Ti, pedir perdão por ele, porque eu não quero que ele fique aqui dentro do meu coração. E olha só, irmãos, Deus já sabe que a gente teve aquele pensamento, e muitas vezes até atitude, porque o pecado vem nos pensamentos, nos sentimentos, e às vezes a gente vai e concebe o pecado. Mas isso não diz que nós devemos parar de orar e parar de relacionar com o Pai. Exponham a Deus as suas necessidades, os teus piores pensamentos, para que Ele possa purificar o teu coração e passar a água dele no teu coração e limpar isso. E mais um ponto importante, que eu às vezes converso muito com vocês, e isso eu quero reforçar. As necessidades de vocês, todas elas a Bíblia fala que nós devemos levar diante do Pai.
E muitas vezes nós estamos aqui nessa fase onde nós estamos definindo faculdade, estamos definindo trabalho, estamos definindo relacionamento. Tem 3 irmãos aqui que vão casar e eles estão felizes da vida com isso. Sabe por quê? Porque isso traz felicidade mesmo. Isso traz alegria. O homem é criado para ser família, para multiplicar a vida de Deus, para ter filhos. É lógico que nós vemos na palavra homens que tinham específico definido, não, vou viver para o Senhor, né? E isso não é pecado, mas é algo muito específico. A naturalidade é que se as famílias continuem, né? E eu quero falar aqui sobre um engano que muitas vezes nós caímos. Nós espiritualizamos demais essa questão do relacionamento. E a gente fala assim, e aí, como é que está essa questão, né? Tem orado por uma esposa? Ah, não, isso Deus sabe, quando for a hora, Ele vai trazer. Eu não oro por essas coisas. E aí eu falo, pois é, você não ora, mas quando você tem uma necessidade no teu trabalho, você ora? Ah, não, eu oro, eu jejuo, coloco diante de Deus. Quando é uma cura, você ora? Não, claro, eu coloco diante de Deus. Tá, mas por que você não ora por uma esposa e por um esposo? Parece que é carnal. Parece que você está pedindo algo que Deus não quer te dar. Parece que você está pedindo algo que é pecado. E não é. Não é. Isso é algo natural da vida do homem e da vida da esposa. Portanto, queridos, coloquem isso diante do Senhor. Senhor, eu quero me casar. Eu preciso de um esposo, eu preciso de uma esposa. Eu fazia isso. Graças a Deus o Senhor ouviu minha oração com louvor, né? Mas irmãos, coloquem diante do Senhor. A palavra fala, coloque diante do Senhor todas as suas necessidades. E nós precisamos ser transparentes com o Senhor e pedir as nossas necessidades, porque a palavra fala que Ele vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, pense e peça. Amém? Obrigado, André. Isso mesmo, queridos. Depois que Jesus fala então sobre essa questão da oração, que Ele censura e previne os discípulos para não serem hipócritas, ou seja, não viver em função dos homens, e também diz para eles, olha, vocês têm um pai, vocês têm que se relacionar com esse pai, não é uma coisa automática, não é na base da repetição, não é na base da forçação que a oração produz alguma coisa. A oração produz algo no relacionamento, é o pai de vocês. Então, depois que Ele coloca esses princípios, Ele oferece um modelo de oração, que é o famosíssimo Pai Nosso, que todos nós conhecemos. E existe uma riqueza tão grande nessa passagem, nesse modelo que Ele nos oferece. Está no capítulo 6, dos versículos 9 até 14. Portanto, orem assim. Versículo 9 e 10. Pai nosso que estás nos céus, seja santificado o teu nome, e venha o teu reino, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso é para nós, ao mesmo tempo, um modelo onde eu sei quais são os componentes da minha oração que são importantes e como eu devo ordenar eles. Então, o Pai Nosso oferece um roteiro de oração. Mais importante ainda do que definir quais são os assuntos, ele define qual é a importância que nós devemos colocar na nossa oração. E a primeira importância que a nossa oração tem que dar é ao Pai. Esse modelo de oração que Jesus propõe não começa com a gente desesperado falando para Ele tudo que a gente precisa ou tudo que a gente quer. Não. Ele começa em primeiro lugar declarando: ô Pai querido, que bom que Tu é meu Pai e eu sou Teu filho. E eu estou aqui conversando contigo nessa liberdade de pai e filho. Tu és o meu Pai que está nos céus. A primeira frase é uma lembrança de para quem que a gente está orando. Não é um ídolo, não é um tirano, não é uma força impessoal. Não,
É uma pessoa muito clara e definida, e mais do que isso, é o nosso papai que está nos céus. Uma das grandes distinções, das grandes diferenças do cristianismo para outras religiões que existem no mundo, e a gente sabe que existem várias, é que o cristianismo tem um Deus que é pai dos seus adoradores. Até mesmo o judaísmo é meio tímido nessa parte. Os judeus não se sentem muito confortáveis de chamar Deus de pai. Deus é El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Eterno. Estabelece-se uma diferença uma distância muito grande entre eu e o Deus que eu adoro. Nada disso é mentira, tudo é verdade. Mas Jesus não veio ressaltar a distância que tem entre nós e Deus. Ele veio ressaltar a proximidade. Um filho que conversa com o seu papai. Abba, o seu Abba. Os judeus devem ter ficado muito chateados com Jesus quando viram que ele ousava chamar Deus pelo mesmo nome que as criancinhas pequenas chamavam seus papais. Abba, papai, paizinho. Assim Jesus ensina. Comecem lembrando disso, de quem Ele é e de quem vocês são. Santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Estamos declarando o quê? Senhor, eu estou aqui cheio de problema, cheio de necessidade. Porém, deixa eu te dizer uma coisa. Eu faço questão de dizer, o mais importante é o que tu quer que aconteça, não o que eu quero que aconteça. Começa então a oração priorizando os interesses dele. Não foi Jesus que disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas? Ele já tinha ensinado isso, né? Agora no Pai Nosso ele reforça. Antes de começar a dizer o que eu quero, o que eu preciso, antes de falar para ele os problemas que eu tenho, eu digo: Senhor, seja santificado, o teu nome seja reconhecido, seja adorado, seja temido em toda a terra, e o teu governo, o que tu quer que aconteça no Brasil, na América do Sul, na América, no continente americano, no mundo inteiro, aqui na minha cidade, aqui no meu bairro, aqui dentro da minha casa. O que tu queres que aconteça, que isso aconteça, Senhor. Eu estou aqui trabalhando para isso em oração e me oferecendo também como um instrumento da tua vontade. Eis-me aqui, que venha o teu reino e faça a tua vontade, e que seja tão completo isso aqui na terra como é completo aí no céu. Lá no céu, eu fico imaginando, se Deus quisesse um copo d'água, ele só ia pensar assim, ó, bem que um copo d'água já, opa, o anjo está aqui. Ele mal pensa e a vontade dele já é executada, é imediata, é instantâneo. Todo o céu se move imediatamente pela vontade do Criador. Quando nós oramos, assim na terra como no céu, nós estamos falando isso. Que a tua vontade não encontre resistência, que a tua vontade não encontre dificuldades, que a tua vontade não encontre má vontade. Muitas vezes a gente faz o que Deus mandou fazer, mas faz meio emburrado, né? É meio bicudo, né? Tem que perdoar, né? Tá bom, eu perdoo, mas se dependesse de mim, não perdoava não. Não, lá no céu a vontade do Pai é executada com alegria e rápido. E Jesus diz assim, ó, queridos, orem para que seja aqui na terra também, para que na igreja aconteça isso, para que na nossa vida aconteça isso. Aquilo que Deus quer que seja feito da mesma forma que é feito lá no céu, rápido, imediatamente, com alegria. Então nós estamos tratando no começo da nossa oração, nosso primeiro interesse é cuidar das coisas que são dele, não das que são nossas. Primeiro nós damos glória a ele, primeiro nós estamos declarando toda essa graça a respeito dele. Isso é um exercício de autonegação também. E como a gente precisa de exercício de autonegação? A nossa natureza humana está sempre pedindo para ser colocada na frente. Nós sempre queremos ser honrados, né?
Se tem um trabalho de equipe e alguém está falando daquele trabalho, a gente fica pensando, tomara que ele fale que eu estou o meu nome, tomara que ele diga que eu também ajudei, tomara que ele fale o meu nome também. A gente está sempre querendo ser colocado em evidência, a gente está sempre querendo aparecer de alguma maneira. Mas aqui Jesus está dizendo assim, vamos nos colocar em segundo plano e vamos deixar o Pai em primeiro plano. Um exercício de negar a nós mesmos, já na oração, já no secreto. Aleluia. Os primeiros 3 pedidos, então, que essa oração apresenta, não dizem respeito a nós, diz respeito a Ele. Depois, no versículo 11, ele continua: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, depois de nós começarmos a nossa oração, valorizando o relacionamento e valorizando os interesses dele, aí nós podemos começar a tratar dos nossos interesses. Engraçado que o mesmo Jesus que falou, não se preocupem com o alimento. Gente, olha, os pássaros do céu não se preocupam, as árvores também não se preocupam, o Pai dá para eles. Esse mesmo Jesus diz que é para pedir o pão de cada dia. Mas existe uma diferença muito grande entre orar a respeito de uma coisa e andar ansioso a respeito dessa coisa. Isso também ele vai falar depois mais. Eu queria pegar o gancho com o que uma parte importante do que o André trouxe. Tudo que ele falou foi muito importante, né? Mas eu queria pegar o gancho sobre essa questão. Quando um jovem, um rapaz, uma moça começa já a orar, e alguns começam já na adolescência a orar por um futuro marido, por uma futura esposa, essa oração é muito preciosa diante de Deus, e ela não é uma expressão de ansiedade, pelo contrário, é uma expressão de confiança, como quem diz assim, Senhor, eu gostaria de casar, eu quero achar uma esposa para mim, e esse assunto, meu Deus, é tão importante para mim, mas tão importante que eu faço questão de todos os dias reconsagrar Ele, entregando nas Tuas mãos. Todo dia, Senhor, por favor, prepara uma esposa para mim. Senhor, entrego nas Tuas mãos. Tu sabe quem é a pessoa, Tu sabe, mais do que eu. Eu vou botar o olho lá e eu tenho certeza que eu vou gostar, mas Tu sabe quem é a pessoa. Guia essa pessoa até o meu caminho, leva o meu caminho até ela na hora certa. Senhor, esse assunto é tão importante para mim que eu quero entregar ele para Ti. Eu não quero decidir sozinho, não sou competente para isso. Eu não vejo o amanhã, né, Tom? Eu não sei do amanhã, eu não sei, eu só sei do hoje, mas Tu conhece o fim de todas as coisas antes mesmo que elas comecem. Quem melhor do que Tu para me indicar, para me mostrar aquela pessoa que vai fechar comigo e que a gente vai caminhar durante toda a nossa vida aqui? Casamento é a segunda decisão mais importante da vida de uma pessoa. Depois da conversão, é o casamento. Nenhuma outra decisão tem poder de influenciar mais a nossa vida do que a escolha da pessoa com quem nós vamos passar toda a vida juntos. Ora, se isso é uma coisa tão importante, não deveria estar nas nossas orações todo dia? Repito, não como uma expressão de ansiedade, mas como uma expressão de confiança em Deus. A ênfase aqui não está no desespero de quem pede. A ênfase aqui está na confiança de quem entrega esse assunto na mão do Pai. Amém? Ou não amém? Orem por isso sempre. Orem por isso sempre. Isso é tão importante que Deus não pode ficar de fora dessa decisão. E aí Jesus então diz assim: Pai nosso, dá-nos o pão de cada dia, hoje. Aí nós começamos a pedir, aí nós começamos a colocar diante dele as nossas necessidades, seja pelo nosso suprimento, né, o alimento à nossa mesa, pelos nossos irmãos, pela nossa saúde física, todas as coisas materiais nós podemos pedir diante de Deus. Quando nós pedimos diante dele, como já foi falado, não é que a gente está informando Deus do que ele não sabe. É uma expressão de confiança. É uma expressão de dizer: Senhor, eu sei que eu estou pedindo para quem pode me dar. Eu sei que eu estou comunicando a minha necessidade para quem tem poder de suprir a necessidade.
Às vezes a gente conversa e até desabafa com as pessoas. Digo, puxa vida, está tão difícil, meu salário está difícil lá na empresa, eu estava esperando uma promoção, não saiu. Agora está complicado, eu vou ter que fazer corte. A gente fala com nossos irmãos, conosco, intercederem, mas a gente fala isso como uma questão de desabafo, porque a gente sabe que eles não podem resolver nosso problema. Mas quando nós estamos orando, nós sabemos que estamos falando com quem pode resolver o nosso problema. Ele pode. Nossos irmãos podem até chorar conosco, né? Ter aquela empatia, se colocar no nosso lugar, nos dar uma força, nos consolar, nos dar um testemunho, né? Mas eles não podem resolver o nosso problema. Mas o Pai sim. Aí na oração nós falamos para Ele: Pai, tá difícil, Senhor. O salário está curtinho, está difícil. Por favor, me mostra o que Tu queres, né? Abençoa, me dá um ganho maior. Ou se eu estou falhando na administração das finanças, de repente sou eu que estou pecando. Me mostra, Senhor. Se eu não estou sendo fiel, se eu estou gastando mais do que eu deveria, me fala. Eu quero honrar o Teu nome. Não quero chegar num ponto onde eu não possa pagar minhas dívidas, minhas contas. Dívidas na vida de um discípulo trazem problema para nós, tiram a nossa paz. Mas o mais grave, dívidas na vida de um discípulo desonram o Senhor desse discípulo. Porque estão declarando o seguinte: o Pai Celestial dessa pessoa não está conseguindo cuidar dele. O Pai Celestial dessa pessoa não está mandando o suficiente nem para ele pagar as contas. O Pai Celestial dessa pessoa está falhando com ele. Então nenhum discípulo deve ter dívidas. Dívida é pecado. Quando nós estamos com dívidas, nós precisamos seriamente nos examinar diante de Deus. Porque pode ser que o problema não é que está entrando pouco dinheiro, é que está saindo dinheiro demais. E se está saindo dinheiro demais é porque eu estou gastando naquilo que não é pão, para usar uma expressão bíblica. Estou gastando naquilo que Deus não mandou gastar. Eu estou esbanjando para os meus próprios prazeres. E quando eu estou esbanjando para atender meus próprios prazeres, eu peço e não recebo. Tiago fala isso. Deus está esperando que eu santifique a minha vida primeiro. Porque Deus não tem nenhum problema, gente. Deus não tem nenhum problema de abençoar ninguém com prosperidade. Ele é dono do ouro e da prata. Para Ele, fazer um discípulo prosperar não é problema. Não mesmo. Desde que seja discípulo, claro. E desde que a prosperidade não venha a se tornar um tropeço. Tem gente que Deus não pode abençoar, porque essa prosperidade, esse dinheiro, essa riqueza vai se tornar um tropeço, vai se tornar o Deus da vida dessa pessoa. Aí Deus segura. Assim como um pai, né? Que não dá, às vezes, um brinquedinho que é perigoso. O filhotinho pequeno ali está desesperado por aquele jogo cheio de bolinha desse tamanho aqui. E o pai diz assim: ó, filho, negativo. E aí o filho chora, o filho fica pensando: meu pai não gosta de mim, meu pai é horrível. Mas o pai sabe que se ele der aquele brinquedinho, daqui a pouquinho ele vai estar lá no hospital, na emergência, porque o filho engoliu as bolinhas lá e não consegue respirar. E se prejudicou com uma coisa que ele queria muito, mas que ele não sabia usar. Da mesma maneira, a riqueza na vida de alguns. Então nós precisamos trabalhar no nosso coração, né, para que Deus possa nos acrescentar sem que seja tropeço para nós. E aqui Jesus ensina: coloquem diante do Pai. Nenhuma necessidade é pequena demais, nenhuma necessidade é insignificante. Tragam tudo diante dele, coloquem tudo diante dele. Esse é um privilégio de filho nosso, é uma coisa maravilhosa que nós podemos orar e colocar tudo diante do Senhor. Capítulo 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Aí então Jesus passa da questão das necessidades materiais para as necessidades do nosso bem-estar espiritual, o bem-estar da nossa alma. E ele faz isso falando, em primeiro lugar, do perdão. Gente, raciocinem comigo e me acompanhem nesse pensamento.
Na nossa casa, a gente vai usando o dia a dia na casa, vai fazendo comida, vai entrando e saindo da casa. Daqui a pouco a lixeirinha está cheia, está saindo para fora. Daqui a pouco a casa está cheia de poeira, porque a gente saiu, foi trabalhar, quando voltou, entrou da rua, entrou com calçado sujo, entrou com poeira. Regularmente a nossa casa precisa ser faxinada, precisa ser limpa. Os lixinhos, lixinho do banheiro, lixinho da pia, precisam ser esvaziados. O cesto de roupa suja precisa ser colocado na máquina, precisa ser esfregado, precisa ser lavado. A nossa casa precisa de muito investimento para se manter limpa. E isso não para nunca. Até uma casa vazia, que fica um ano vazia, quando a gente vai entrar lá, como é que ela está? Grossa de poeira e sujeira. Até uma casa vazia suja. A nossa alma também suja. A nossa alma também vai acumulando impurezas por conta dos nossos relacionamentos com as pessoas. Sabe qual é a faxina, principal faxina da alma, e que tem que ser exercitada todos os dias? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que pecaram contra nós, que nos magoaram, que nos feriram, que nos injuriaram. Essa é uma faxina que tem que ser realizada todos os dias. Repassar diante do Senhor. O que eu sujei? Como eu sujei a minha alma? Como eu sujei o meu espírito? Pecando contra Deus. Qual foi a palavra que eu falei e não deveria ter falado? Qual foi aquele pensamento ruim que eu deixei que viesse e ficasse na minha mente, né, um tempão ali? Qual foi aquela palavra que eu fiz e não falei? Confessando essas coisas diante do Senhor. Essa é a maneira de limpar. Pai, perdoa os meus pecados. Que pecados? Esses que eu vou falar agora. Hoje eu fui muito duro, fui rude, perdi a paciência com meu colega de trabalho, falei de um jeito completamente ruim com ele, fui duro com ele, quase xinguei ele. Senhor, hoje passou lá uma pessoa, uma mulher na rua, e eu não guardei o meu olhar. Eu olhei, eu pensei, eu apreciei aquilo ali. Eu meio que sujei a minha alma hoje com impureza, sim, Jesus. Senhor, e também tem outra coisa, né? Eu era para ter feito tal coisa e eu não fiz, eu não cumpri a minha palavra, Senhor. Tu foi desonrado porque eu fui infiel com a minha palavra. Perdoa, Senhor. Me perdoa. E aí a gente vai fazendo o quê? Vai botando a sujeira para fora. Não é que a sujeira não vai aparecer. Ser santo não significa que nenhum pecado, nenhuma sujeira espiritual vai entrar na nossa vida. Ser santo significa manter a casa todos os dias limpa. Ser santo não é ser perfeito. Perfeito só tem um. A santidade é uma caminhada prática na nossa vida. E para que a santidade aconteça, faxina, todo dia, faxina, faxina. Nenhum pecado não confessado, nenhum pecado não julgado diante de Deus. Julgado na cruz de Cristo, né? Não é para castigar a gente, mas é para castigar aquele pecado em Cristo Jesus. Porque Ele morreu não só pelos pecados que a gente já tinha cometido, Ele morreu pelos que a gente comete hoje e por aqueles que a gente vai cometer amanhã. Então tem que faxinar a casa, todo dia. Senhor, perdoa as minhas dívidas, perdoa meus pecados, mas perdoa do mesmo jeito que eu tenho perdoado aqueles que... Essa segunda parte da faxina, gente, é tão importante, porque muitas vezes nós recebemos uma ofensa, muitas vezes alguém nos magoa, nos chateia, e a gente, ao invés de correr para os pés de Jesus, pedir misericórdia e perdoar, a gente fica remoendo aquela ofensa, remoendo, e aí vai aumentando o nosso rancor, vai aumentando a nossa divisão com aquela pessoa. Eu já não quero mais nem passar perto, não quero conversar com ela. Se é um irmão na igreja, então, misericórdia, pior ainda, né?
Já fico com um problema, não quero ir na reunião, porque eu não quero encontrar aquele irmão. Afinal de contas, ele é hipócrita, né? Ele pecou contra mim. Não quero nem chegar lá, não quero nem passar perto. Mas Jesus diz que não, isso é uma sujeira que nós não podemos tolerar na nossa casa espiritual, da nossa alma. Essa sujeira nós temos que limpar, temos que botar esse lixo para fora. Quando? Todos os dias. Todos os dias. A melhor política quanto a isso é a gente perdoar na hora. Eu me lembro que nos problemas que eu tive lá no banco, especialmente, foram no meu ambiente de trabalho, foi onde eu tive os conflitos maiores. E quando tinha um colega meu que foi promovido para uma chefia, e ele então ia me passar um trabalho, uma tarefa para fazer. Eu me lembro que ele chegava, abria a porta da sessão onde eu trabalhava, ele estava aqui, a minha mesa estava ali. Ele pegava a pasta e fazia assim, ó, jogava em cima da minha mesa, quase em cima da minha cara, e falava assim, ó, para ontem. E virava as costas e ia embora. Gente, talvez para vocês isso não signifique nada, mas para mim, doutor certinho, se ele tivesse chegado lá e me dado tapa na cara, acho que não teria me ofendido tanto. Eu ficava muito bravo. Eu ficava realmente furioso. Aí eu tinha que pegar a minha fúria, correr para o banheiro, me ajoelhar ali na frente do vaso. O vaso era o meu altar naquele momento. E dizer: ó Deus, Criador do céu e da terra, Tu que fez todas as coisas em 7 dias. No 7º descansou, obrigado, Tom. Eu estou precisando de um milagre tipo esse aí. Porque esse meu querido colega de trabalho, amado, precioso, Jesus morreu por ele. Eu estou querendo fazer com que ele morra por Jesus agora. Senhor, está difícil aqui de suportar, mas eu abençoo esse homem agora, em nome de Jesus. Eu abençoo ele agora. E eu declaro que ele está perdoado por todo esse desprezo, por toda essa falta de sensibilidade, por toda essa falta de respeito, por tudo isso aí que eu pensei. Esse homem está perdoado agora. Aí rapidinho, não leva nem 45 minutos, o coração às vezes leva mais, né, Tom? Mas aí imediatamente eu corria, porque se eu levasse aquele lixo comigo pelo resto do expediente, eu não ia conseguir ver ele de novo. E o pior, podia ser que dali a 10 minutos ele abrisse de novo a porta, olhasse de novo para mim, jogasse outra pasta na minha cara e falasse: é para ontem. E aí imagina, para 2 aí não ia dar certo. Aí ele ia jogar a pasta e eu ia jogar a cadeira de volta na cabeça dele. Então a melhor política para nós manter a nossa vida limpa com relação ao perdão é o perdão imediato, gente. É correr para os pés de Jesus e dizer assim: ó, Senhor, eu não estou com vontade, acho que Ele não merece, mas é por Ti, meu amado Pai Celestial, Criador do céu e da terra, que fez tudo em 6 dias. É nesse poder que fez tudo em 6 dias que eu perdoo esse cabra safado agora, que não merece, Senhor, mas eu perdoo ele. Assim como eu não merecia e Tu me perdoou, eu também posso perdoar ele. Então manter o nosso coração limpo e faxinado todo dia, gente. Isso é o nosso dever. E Jesus ensina isso de maneira bem clara. Perdoa, confessa teus pecados e perdoa aquelas pessoas que te feriram, que te magoaram, porque é nossa obrigação. Aquele que foi perdoado não tem direito de não perdoar. Jesus vai falar melhor sobre isso depois, mas ele já está nos ensinando isso nesse modelo de oração. Versículo 13. Também faz parte das nossas necessidades espirituais, além da questão da confissão do pecado, além da questão do perdão, também não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando a gente fala isso para o Senhor,
nós estamos dizendo para ele assim, ó, Senhor, eu não tenho condição sozinho de batalhar contra o diabo, de resistir a ele. Ele é muito mais esperto do que eu, muito mais esperto. Ele vai colocar armadilha no meu caminho, vai armar situações aí que vão me dirigir para situações de tentação. Pai querido, eu vou me esforçar o máximo que eu puder. Tudo aquilo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer para escapar de qualquer armadilha do diabo, mas eu não me garanto sozinho, Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Me livra. Por favor, me ajuda. Me livra de toda tentação, me guarda do maligno. Essa é uma expressão de confiança e uma expressão de segurança que nós temos. Que bom, né, gente, que nessa luta contra o mal, nós não dependemos da nossa própria força. Nós dependemos do nosso Pai e do Espírito Santo que Ele fez habitar em nós. Então essa humilde confissão de que sozinho a gente não dá conta, nós precisamos fazer diariamente. Pai, livra-me do mal. Me guarda nos momentos de tentação. Esse cair em tentação ou entrar em tentação, às vezes tem umas interpretações variadas, né? Tem alguns que entendem que Jesus está nos ensinando a orar para que a gente não entre em situações de tentação. Eu acho que não deve ser isso, porque a Bíblia ensina que as tentações e as provações, elas têm um efeito na nossa vida. Elas são mais ou menos que nem a musculação, né? Quando a gente quer que uma musculatura que a gente tenha se desenvolva, a gente começa a forçar ela, começa a colocar ela numa situação de estresse. As fibras desse músculo vão se rompendo porque são levadas até o extremo da sua capacidade. E quando elas vão se rompendo, nova musculatura é criada, e aquele músculo vai se fortalecendo, e ele é capacitado para outros esforços maiores. As provações têm um efeito semelhante na nossa vida. Elas nos conduzem por situações onde a nossa fé aumenta. Então, eu não acho que Jesus está dizendo assim, ó, por favor, Deus, não me deixa passar por nenhuma provação, por nenhuma tentação. São duas coisas diferentes, eu sei. Mas, por favor, não me livra de tudo isso. Eu acho que nós não vamos ser livrados de passar. O que eu creio sim que Jesus está dizendo é, Senhor, quando eu estiver em tentação, me livra de cair. Porque uma coisa é ser tentado, uma outra coisa é cair, né? Ser tentado ou ser solicitado ao mal é uma coisa, praticar o mal é outra. Então eu creio que Jesus está dizendo assim, ó, peçam ao Pai forças, porque quando vocês enfrentarem uma tentação, vocês não vão cair, vocês vão resistir, vocês vão passar por ela sem pecar. Amém? Assim a gente deve pedir ao nosso Pai. Isso é uma expressão de confiança. E, por final, versículo 13, ou segunda parte, depois de orar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, nós voltamos de novo para o Senhor e dizemos, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. A oração acaba com louvor, que é uma expressão de confiança. A oração começa com Deus e a oração termina também com Deus. Aí, para arrematar esse assunto, e aí eu finalizo essa ministração, versículo 14 e 15. Jesus volta para enfatizar a questão do perdão. Assim, ó, gente, você lembra o que eu disse para perdoar, né, os devedores, assim como vocês foram perdoados? Isso é muito importante. Por quê? Porque se vocês perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem aos outros as ofensas que eles fizeram contra vocês, o Pai Celeste não perdoará as ofensas que vocês fizeram. Jesus está declarando aqui que aquele que se recusa a perdoar o seu semelhante tem um coração duro, um coração sem arrependimento, e ele está desqualificado para continuar recebendo o perdão de Deus. Quando nós nos arrependemos pela primeira vez e Deus nos perdoou, esse perdão original precisa gerar em nós uma alegria, um alívio tão grande que a gente pensa assim: bom,
Se Deus foi capaz de perdoar tudo o que eu fiz contra ele, então eu posso perdoar qualquer coisa que as pessoas façam contra mim. Com o mesmo perdão que nós fomos perdoados, esse perdão nos dá força, nos dá poder para nós perdoar o nosso próximo. Vocês lembram da história que Jesus contou, que é chamado, nos títulos esses que tem na Bíblia, a parábola do credor incompassivo, aquele credor que não teve compaixão, não teve misericórdia do seu irmão? Lembram? Aqueles dois homens, um que devia uma fortuna para o rei chamou ele e perdoou ele. Aquele cara que foi perdoado saiu feliz da vida, quase que flutuando pela rua, porque ele estava morto. O rei chamou ele e disse assim: ó, vem cá, tu me deve um bocado de dinheiro aí, vai pagar? Ah, rei, não tenho dinheiro. Quem sabe se tu me esperar aí com o 13º no fim do ano, de repente sai. Aquele homem devia mais de 100 toneladas de ouro, era a dívida dele. Mais de 100 toneladas, em preço de hoje em dia, mais de 100 toneladas de ouro. Mas ele estava tão desesperado, que ele disse para o rei: rei, me dá mais um prazinho, me dá mais uns 30, 40 dias aí, que eu acho que eu consigo. É claro que não conseguia, isso foi palavras de um desesperado. Mas o rei falou: não tem nada de 30, 40 dias, já tem muito prazo. Tu vai para a cadeia agora. Tu vai para a cadeia e eu vou mandar que seja vendido tua casa, tuas propriedades, teu gado, tua mulher e teus filhos, tudo como escravo. E o dinheiro vai para os meus cofres. E tu vai ficar preso. Porque nem vendendo tudo isso aí, a tua dívida ainda não vai alcançar. E aquele homem então, quando ouviu essa sentença, ele desmanchou. Caiu diante do rei, né? Não foi diante de Deus. Caiu diante do rei e começou a dizer: por favor, não faz isso, meu soberano, não faz isso, tem paciência comigo, eu prometo, eu quero te pagar, eu não consegui ainda, mas eu vou te pagar. Aí o rei olhou para aquele cara ali e disse assim: tá, hoje eu amanheci de bom humor, vamos fazer o seguinte, levanta, vamos fazer uma coisa aqui, tu não precisa me pagar mais, não vou vender tua propriedade, nem tua casa, nem teus filhos, nem tua mulher, nem nada. Tu vai voltar para tua casa e eles vão estar lá te esperando. E tu não me deve mais nada, está perdoado. Imagina, gente. E Jesus contou essa parábola, e o sentido dessa parábola diz que esse homem somos nós. Porque a ofensa que nós praticamos a Deus, qualquer mínima ofensa, para uma pessoa que é santo, santo e santo, merece uma punição só, que é a morte. A gente sabe disso. Ah, mas eu não era traficante, não era assassino, eu não era uma pessoa ruim, eu só tive maus pensamentos e menti uma vez ou duas. Não interessa. A pena é a mesma, porque não tem uma pena maior do que essa. Qualquer ofensa à santidade de Deus tem uma pena só, que é a morte. Mas o Senhor disse assim: eu já dei o meu filho para morrer no teu lugar, ele já foi penalizado, então está tudo certo, entre mim e ti está tudo certo, pode levantar e ir para casa. Gente, aquele homem saiu da presença do rei quase que flutuando, não via a hora de chegar em casa, dar um beijo na mulher dele, chamar os filhos, dar um abraço bem forte, porque ele pensava assim: ó, por um fiozinho que eu não perdi tudo isso. E mais, o rei disse que eu estou perdoado, eu não preciso mais pagar. Aquele homem estava tão grato, mas tão grato, que ele saiu do palácio quase que flutuando. E assim ele foi pela calçada, levitando, os dois olhos fechados assim, até que ele abriu um olho e olhou para o outro lado da calçada e enxergou o João. E o sem vergonha do João estava devendo para ele. Estava devendo para ele algo como que uns 4 mil reais. E aí disse assim, ó: é hoje. Esse sem vergonha estava sempre se esquivando de mim, porque ele está me devendo e não me paga, mas hoje eu peguei ele. Aí ele, que estava flutuando, já desceu da flutuação, botou os pezinhos no chão,
atravessou a rua e foi falar com João. Ah, sem vergonha, me devendo e passeando por aí, está fazendo umas comprinhas, né? Está sobrando, está bem de grana, está folgado, né? Digo, meu conterrâneo, tu me achou aqui? Digo, eu te achei aqui agora. E é o seguinte, ó, tu vai me pagar e tu vai me pagar agora, tá? Porque eu não tô no ânimo de ficar sustentando sem vergonha aí, não tô para isso não. Tu tá me enrolando, tu tá me devendo e tu precisa me pagar, tu vai me pagar agora. Aí disse assim, ó, João, aliás, João é o devedor, né? Disse assim, ó, meu amigo, tu sabe o que aconteceu comigo. Tu sabe que foram 3 colheitas que não deu certo. Eu mal tenho dinheiro para alimentar a minha família. Eu sei que eu estou te devendo. Eu sei, eu penso nisso dia e noite. Eu tenho vergonha de te encontrar na rua, é verdade. Eu fico aí me escondendo porque eu estou com muita vergonha. Mas, por favor, tenha paciência comigo. Me dá mais um pouquinho de prazo que eu vou te pagar. Eu não sei como, mas a dívida não está esquecida, eu vou te pagar. O que o amigo do João fez? Disse assim, ó, tu vai me pagar sim, mas tu vai me pagar com a tua prisão. Guarda, vem cá, o assunto é esse aqui, esse cara é um sem vergonha, a dívida dele já está vencida, e ele não me pagou ainda, eu quero executar a lei com ele. A lei diz que ele tem o direito de pedir a prisão dele, pois é o que eu estou fazendo. Leva esse cara para o xilindró, leva ele para a cadeia. E o guarda olhou, viu as documentações, digo, é isso mesmo, né? Está vencido há tanto tempo, tu não pagou, então vem. Prendeu o cara. Quando os companheiros viram aquilo acontecer, disseram assim, vem cá, esse cara aí que mandou prender o João, não é aquele mesmo que há meia hora atrás estava lá na frente do rei e foi perdoado? Tinha uma dívida de 100 toneladas de ouro e o rei perdoou ele. Esse cara ganhou 100 toneladas de ouro. Não é verdade, irmãos? Ele ganhou 100 toneladas de ouro, porque ele tinha que dar 100 toneladas de ouro para o rei e de repente não precisava mais. Se tu tem uma dívida comigo de R$1.000 e eu te digo, meu irmão querido, não precisa me pagar mais, tu ganhou 1.000. Ganhou 1.000. Aquele cara tinha ganhado 100 toneladas de ouro. Vem cá, esse cara ganhou 100 toneladas de ouro e botou o outro na cadeia porque o outro devia R$4.000 para ele? Isso não pode estar certo. Vamos bater um papinho com o rei. Digo, rei, é o seguinte, aconteceu assim. Eu digo, o quê? Eu não posso acreditar. Manda chamar esse cara aí de novo. Aí foram lá buscar ele e disseram assim, ó, o rei quer falar contigo. O cara deve ter pensado assim, ó, vai ver que ele vai me dar um dinheiro. Foi lá bem feliz aí. Fala aí, meu chegado rei, estou aqui, pode falar, fala que teu servo ouve, meu bolso está aqui preparadinho, esperando aqui a recompensa. Eu, não é recompensa que eu tenho para ver contigo. É verdade que tu botou o João na cadeia porque ele estava te devendo R$4.000? Bom, deixa eu explicar, rei, é o seguinte, ó, faz tempo que ele me devia R$4.000. Digo, entendi. Quer dizer, eu perdoei toda a tua dívida, porque tu suplicou. Uma dívida que tu evidentemente podia ter até intenção de me pagar, mas não tinha condições de me pagar. E eu perdoei tua dívida. Será que por um acaso o certo não era tu também ter tido misericórdia do teu semelhante, como eu tive misericórdia de ti, e tu perdoar ele também? Será que não era isso certo? Rei, tu é um homem muito sábio. Era mesmo, eu vou chamar ele. Não, tu não vai chamar ninguém, porque tu vai para a cadeia, vai para a cela do lado da cela do João agora. E outra, a tua dívida, eu estou revogando o perdão dela. Tu vai para a cadeia e tu continua me devendo 100 toneladas de ouro. E o rei então mandou prender aquele cara. Por quê? Porque ele, tendo sido perdoado, negou o perdão para o próximo. Porque sendo a dívida dele para com o rei muito maior do que a dívida do amigo para com ele, ele não usou de misericórdia. A mesma misericórdia que ele recebeu do rei, ele devia ter alcançado o seu semelhante. E Jesus disse assim, ó, gente, o assunto é esse aí com vocês também. Eu sei que não é fácil perdoar. Eu sei que muitas vezes parece que a ofensa que a gente recebeu não tem perdão. Muitas vezes ministrando libertação, cura da alma lá em Porto Alegre, a gente começa a falar sobre perdão, eu já fico olhando as carinhas, né? Daqui a pouquinho tem gente se
esvaindo em choro. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a trazer à memória situações dramáticas, gente que foi abusada, gente que foi traída, às vezes pelas pessoas mais próximas da vida dele, por um pai, por uma mãe, por um irmão. E aquela ferida dói tanto, 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 começa a chorar. Mas aí eu digo assim, irmãos, o que está sendo oferecido para vocês hoje não é uma tarefa impossível de fazer. Não. O que Deus está estendendo para vocês hoje é a cura. Porque no momento em que vocês perdoarem o seu ofensor, vocês ficam livres. Deus está oferecendo cura, não está oferecendo uma coisa terrível para fazer. É cura. No momento em que nós perdoamos aquele que nos ofende, nós ficamos livres diante do Pai. E nós começamos a ser curados. Jamais nós devemos segurar o perdão. Jamais nós devemos negar o perdão, seja qual for o tamanho da ofensa. Porque Jesus falou claramente isso. Aquela pessoa que decide que não vai perdoar, ela fecha a torneira, ela fecha o fluxo do perdão de Deus sobre a sua própria vida. E se coloca numa situação onde vai ficar impossível caminhar espiritualmente. Agora, se pelo contrário, ela trata o seu semelhante da mesma forma que ela aprendeu com Jesus, da mesma forma que Jesus tratou ela, então ela vai experimentar uma vida livre, curada e abundante na presença de Deus. Amém, queridos? Vamos manter a nossa casa espiritual limpa, em nome de Jesus. Oramos? Pai Celeste, muito obrigado pelas palavras do nosso amado Jesus, pela profundidade do que Ele nos ensina, e porque como é prática essa vida de discípulo. Quero abençoar os meus irmãos e orar por mim mesmo também, para que todo esse ensino e toda essa revelação que Tu está trazendo se transforme em vida e em prática para nós. Ajuda-nos a orar, ajuda-nos a fazer da oração e de todas as nossas práticas da nossa vida piedosa um relacionamento contigo. Ajuda a não misturar nossas motivações, ajuda a não viver para os homens, mas viver para Deus. Concede-nos graça, Senhor, de sermos filhos que Te agradam em tudo. E aí nós temos certeza que a nossa vida vai ser plena, plena de alegria e plena de bons frutos. E o que é mais importante, o teu coração vai ficar satisfeito, porque nós vivemos para Ti. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito que nos dá poder para cumprir e viver a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.